Só um minutinho. Tá gravando, então. Então, doutor Vitor, eu deixo a palavra com você. Pode se apresentar. Bom, quero cumprimentar carinhosamente a todos vocês. Aceitei o convite da Suelen pela importância que nós, fisioterapeutas, damos à esclerose múltipla. E nós sempre estaremos apoiando a Florem, porque entendemos que não resolve nós estarmos com um tipo de terapia único e exclusivo sem nós termos uma rede de apoio a todos vocês. Então, inicialmente, eu queria só falar um pouquinho da minha formação, para vocês entenderem um pouco porque eu vou expor alguns temas depois, né? Então, eu iniciei a minha vida de formação fazendo educação física. Após, eu fiz uma especialização em atividade física infantil, para compreender um pouco do desenvolvimento do ser humano. Posteriormente a isso, eu fui fazer fisioterapia no Rio de Janeiro, e após, eu também fui fazer uma especialização em terapias alternativas, onde tinha que buscar algo mais para os meus pacientes. Na sequência, fiz também uma especialização em ciências da saúde humana, para aumentar um pouco mais ainda o contexto da compreensão da vida humana. E, por último, fiz uma especialização em fisioterapia neurológica. Foi quando eu, então, defini bem o meu trilhar pela linha neurológica. E é por esse motivo que eu estou aqui hoje. E, então, nós temos um tema para nós debatermos hoje, e que ao longo do debate eu gostaria de deixá-los todos bem à vontade para perguntas, e não há necessidade de ficar para o final. Vão interrompendo assim que vocês entenderem que é necessário, para que a gente deixe as coisas bem claras, né? Eu não vim aqui dar uma palestra, sim fazer um bate-papo com vocês. Bom, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre fadiga. A fadiga, quando a situação é normal, ela só tem um fator que influencia a pessoa, que leva à fadiga. É o esforço excessivo. Quando uma pessoa faz um esforço além do seu normal. Porém, quando a fadiga ela aparece para um portador de esclerose múltipla, muda completamente a configuração. Por quê? Como no normal tem um fator, na esclerose múltipla é multifatorial. Pode surgir a fadiga por N motivos. E o pior deles é quando você dormiu, teve uma noite de sono boa e você acorda com fadiga. O que te vem à cabeça? Um monte de dúvidas, né? E aí você fica sem uma explicação plausível, por que o surgimento de uma fadiga nessa situação? E aí a gente fica pensando nos outros motivos, nos fatores nas ações, que eu desenvolvi no dia seguinte, que poderiam ter provocado e tal, e você não encontra uma razão. E aí vem a preocupação com tudo isso, né? Puxa vida, o que eu fiz de errado? Vem a dúvida. E nós, hoje, gostaríamos de desmistificar um pouquinho a fadiga na esclerose múltipla, pensando da seguinte forma. Nós temos que gerenciar a nossa energia. Assim como você gerencia qualquer coisa na tua vida, principalmente o financeiro, né? Todos temos que gerenciar isso.
porque senão a gente acaba se complicando. No caso da esclerose múltipla, nós temos que gerenciar muito bem a energia. E de que forma nós vamos gerenciar essa energia? Nós temos duas formas: a preventiva e a curativa. Isto é, eu gerenciar a minha energia pensando nas atividades futuras, ou amanhã, o que eu vou fazer, depois da manhã, e pensar em todas as minhas atividades para os próximos dias. E curativa, quando você acorda com aquela fadiga sem explicação, e aí o que você vai fazer? Aí você também tem que gerenciar essa energia que você tem para que você saia logo dessa situação, o mais rápido possível, vamos dizer assim. E também vocês, provavelmente, já passaram por N situações de fadiga, onde você teve fadiga por 2 horas, onde teve por 10 horas, teve um dia inteiro, teve por 2 dias, 3 dias. E teve momentos que você até pensou em outras questões, do tipo assim, será que eu estou tendo um novo surto? Será que eu preciso ir ao médico? Será que a minha fadiga está se tornando crônica? Quando ela vem de forma sequencial, ela vem acontecendo com muita frequência? Então, é muito importante que no próximo encontro que vocês tiverem com o seu neurologista, vocês consigam dele, numa conversa bem aberta, né, para ele dar, vamos assim, algumas dicas para você observar quando que é uma fadiga crônica. Por quê? Porque no momento que você observar que você está com uma fadiga crônica, você vai necessitar do quê? De auxílio medicamentoso. Aí não tem outra forma de atacar essa fadiga crônica, certo? Então vamos voltar aqui à questão do gerenciamento de energia. Que você tem que estar muito atento aos sinais prévios. Então, quem tem fadiga com uma certa frequência vai começar a observar quais são os sinais que me mostram que eu posso estar entrando em fadiga. Isso é fundamental, porque aí, se aparecer um sinal, de imediato você pode economizar energia. Talvez aí você esteja fazendo uma atividade que aí você pode interromper e não consumir mais energia. E aí você não avança e provavelmente você vai ter uma crise com a fadiga muito menor. E o prazo de recuperação da fadiga também será menor. Então, essa é a preocupação principal que eu gostaria que vocês implementassem na rotina de vocês, né? Vocês também têm um outro fator que tem que ser um fator de preocupação e de ajustes, que é com relação ao calor. Então, agora nós estamos vivendo uma época, que é o nosso inverno, que para vocês é bem melhor do que o verão. Então, quando vocês perceberem que os dias começam a esquentar e que provavelmente você vai receber essa influência do calor, que pode provocar também um desencadeamento de fadiga, então você tem que administrar os seus ambientes. Você tem que logo ir atrás do ar-condicionado, enfim, de você ter uma condição melhor, né, para o ambiente em que você vive, seja ele doméstico, no trabalho ou no social, né? E aí também
vale, por exemplo, no verão, você avaliar bem quando você recebe o convite de alguém para você fazer uma visita, e lá você tem que ter, vamos dizer assim, a empatia com a pessoa, enfim, a despertar a sensibilidade dessa pessoa, e você perguntar, olha, você tem ar-condicionado? E eu acho que não tem constrangimento nenhum, né? E se a pessoa disser que não tem, e vocês estaremos aí em dezembro, 30 graus, de repente você vai chegar e vai dizer, olha, infelizmente, eu vou ter que, eu não vou aceitar o seu convite, porque esse calor aí me faz muito mal, e eu não vou aguentar. Então, nesses momentos, vocês têm que ter consciência de que uma recusa é um fator de prevenção. É claro que você vai avaliar quem é essa pessoa que te convidou, mas você antes tem que pensar o que vai acontecer contigo, ou quando você está lá, ou depois dessa atividade. Porque, por mais prazeroso que seja o encontro, talvez você tenha consequências sérias depois. Será que vale a pena? Então, vale a reflexão. A outra questão, nesse gerenciamento de energia, é você fazer uma reavaliação das suas atividades de vida diária, que tecnicamente a gente chama de AVDs, atividade de vida diária. E quais são os pontos fundamentais para você fazer uma breve avaliação, uma breve observação do teu dia? Primeiro, em relação ao sono. Se você está tendo um sono de qualidade, se você está acordando pela manhã descansado. Se não estiver acontecendo isso, aí você tem que discutir com alguém. No caso, quando o paciente está tratando comigo, eu discuto todos esses itens que vou relacionar para vocês, um por um, para a gente ir adequando dentro da possibilidade, né? Então, a gente avalia o sono, avalia a alimentação. Claro que a questão alimentar, eu vou fazer apenas um levantamento, vamos dizer assim, superficial, né? Para a gente falar, talvez, sobre a distribuição alimentar do dia, né? Eu não vou falar da qualidade, porque essa área não me pertence, né? Então, se a gente percebe que há uma desorganização alimentar, a gente vai encaminhar para o nutricionista, né? Ou nutrólogo, né? Para que haja uma reorganização alimentar. E vocês sabem que, como vocês tomam medicamentos, os medicamentos, eles trazem alteração do funcionamento não só estomacal, quanto do funcionamento intestinal. E aí você tem que ter uma alimentação adequada para que você permita que o teu corpo funcione de forma adequada em relação aos teus órgãos internos. O próximo item são as atividades essenciais, que passam pela higiene pessoal, as refeições, a micção e a evacuação. Na higiene pessoal, o que mais consome energia da gente? É o banho. O banho consome muita energia. Por vezes, a gente não se dá conta, mas pessoas que têm uma reserva muito baixa de energia não conseguem mais tomar banho sozinho. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa com uma patologia cardíaca severa,
ela tem que tomar banho sentada. E, por exemplo, uma atividade de lavar o cabelo, ela não aguenta mais. Aí tem que vir lá alguém lavar o cabelo para ela, porque essa atividade de elevar os braços e permanecer aqui e ficar fazendo movimento consome tanta energia que ela entra em débito cardíaco. Então, eu conclamo a vocês também para vocês avaliarem como vocês estão tomando o banho. Se, na situação muito particular, né, se vocês já não estão tendo a necessidade de tomar banho sentado, para economizar energia. Não é pela incapacidade de ficar de pé, enfim, mas eu vejo também que quem está tomando banho em pé, vamos assim, tem uma certa dificuldade de equilíbrio, mas tem a barrinha lá que fica segurando e tal, eu já recomendaria tomar o banho sentado, que é muito melhor, muito mais seguro, né? E só complementaria que se você for comprar o banho, perdão, o banco para banho, você tem que comprar o banco específico, que você vai encontrar numa ortopédica. É banco para banho. Você vai lá perguntar e, por favor, evitem usar qualquer banco. Normalmente as pessoas vão lá, já compram aquele banquinho de plástico e com aquele... Isso é muito perigoso, né? Então, o banco para banho, numa ortopédica, o que ele tem? Ele tem os 4 pés com borracha, como se fosse um andador. Então, no momento que você sentar, aquele banco vai fixar no chão e não vai escorregar. Então, é muito seguro, certo? O próximo item que eu havia mencionado, das refeições. As refeições, aqui não estou falando do alimento em si, o que você vai comer, né? Mas como você faz a tua refeição. Então, nós chegamos a certos momentos que a refeição também consome muita energia. E aí, o que eu vou necessitar? Eu vou necessitar o quê? Partir mais o meu alimento. Se você está com dificuldade para partir, peça para alguém partir. Quanto menor o pedaço lá do alimento, menos mastigadas você vai ter que dar. E se por um acaso você se encontra numa situação de que você já está com dificuldade para a mastigação, você tem que partir para o alimento pastoso. Isso é fundamental, porque às vezes a gente fica insistindo em querer provar para si mesmo de que ainda é capaz de. Aí a gente acaba protelando certas ações preventivas. E quando eu tenho já uma certa dificuldade para mastigar e deglutir, eu posso fazer uma aspiração do alimento para o meu pulmão e eu ter uma pneumonia por aspiração. Então, isso não é brincadeira. Vocês imaginem você ter uma pneumonia por aspiração numa época como nós estamos agora. Aonde que você vai parar? Vai lá para o hospital no meio de um monte de gente com Covid. Então, é uma preocupação grande que nós temos que avaliar como que nós estamos deglutindo e mastigando. O outro item que eu coloquei é sobre a micção. A micção aqui abrange mais de um fator. O primeiro é a frequência com que você vai urinar. Por vezes, essa frequência, ela, em alguns momentos, ela fica maior, em outros momentos, menor. Quando a frequência é muito grande à noite, o que ocorre? Eu vou ter um sono
parcelado e vou acordar cansado. Então, nós temos que gerenciar essa frequência. E aí, de que modo que eu vou gerenciar isso? Eu tenho que ingerir líquido na hora certa. Aí você vai discutir com o teu fisioterapeuta como é que você vai fazer isso, ou com o teu nutricionista, né? Então, assim, basicamente, seria você ingerir líquido, aquela quantidade necessária, diária para você, e a partir de uma certa hora você parar de ingerir o líquido para que você fosse dormir sem ter, vamos assim, um líquido acumulado no corpo que vai encher várias vezes a tua bexiga. E vale lembrar também que dentro da esclerose múltipla, né, nós temos alterações do funcionamento da bexiga. E, por vezes, nós podemos ter uma bexiga neurogênica. Isto é, os sensores da bexiga estão alterados. Então, quando eu normalmente teria, assim, 80% da bexiga cheia, aí desencadeia a necessidade de esvaziamento, que é a vontade de fazer xixi, né, que é natural de todos nós. Só que quando nós temos uma bexiga neurogênica, o que ocorre? Acumula 30%, às vezes até 20%, e já aciona aquele sensor de vontade de urinar. Doutor Vitor, Pois não. eu acho uma coisa muito interessante isso que você está falando, porque a gente vai ter essa semana, daqui a 2 semanas, um encontro com uma fisioterapeuta que também trata dessa questão da parte urinária. E foi com ela que eu identifiquei vários sintomas que, para mim, eu não considerava. E eu descobri também que eu tenho bexiga neurogênica. E por coincidência ou não, várias pessoas que estavam junto comigo no encontro da associação, assim como esse, no CAT, aqui em São José, várias pessoas tinham os mesmos sintomas. E aí eu entendi por que também eu tinha infecção de urina por repetição. Sim. Por conta disso, porque a gente não dá importância a muitas vezes aquele escape de urina noturno, a gente fala, não vou tratar, até mesmo por vergonha, né? E daí aí foi eu descobrir. Então, esse é um tema que a gente vai abordar também, que às vezes as pessoas não dão importância, preferem utilizar o absorvente, ou homens, aquele absorvente masculino, né? Mas isso é extremamente importante. Obrigado pela contribuição, Sueli. E é pertinente as tuas observações, e certamente essa profissional ela vai poder aprofundar o assunto e até sugerir ações que vocês possam desenvolver, né? Mas, basicamente, vocês vão ter, daqui a 2 semanas, né, Sueli? Que ela vai falar, né? Na verdade, a gente teve o seu encontro agora, vai ter dia 9, vai ter com a Gislaine, com a psicóloga, dia 12 com o doutor Luciano, não, desculpa, hoje é dia 5, né? Semana que vem, na quarta-feira, com a Gislaine, depois o doutor Luciano, na última semana do mês, é com ela, dia 26. Ah, ok. Melhor ainda. Então, eu deixo como sugestão para vocês, para que vocês possam, até lá, irem observando alguns detalhes. Então, o primeiro que eu falei é quando a bexiga ela não está completamente cheia e já dá o sinal da necessidade de urinar, né? Então, quando você vai urinar, você está com uma grande vontade de urinar, e aí, quando vai urinar, vem pouca urina. Aí é sinal de que não está enchendo adequadamente para desencadear a vontade de urinar. Então, está desencadeando antes, né? Muito bem. Tem outro sinal que o funcionamento não está bom quando você tem perda de urina. Como é que é a perda? A perda são apenas gotículas de urina. E você pode ter essas perdas de que forma? Quando você vai tossir, quando você vai espirrar,
quando você vai fazer um esforço maior, quando você for levantar. Então, aí você pode perder algumas gotas de urina. Então, isso se chama perda ocasional, né? Agora, tem outro fator, que é a urgência urinária. A urgência urinária é quando te dá vontade e você tem dificuldade para chegar até o banheiro, senão você já começa a urinar. Então, não é uma perda de gotículas, você perde muita urina, né? E aí eu concordo também com a observação da Suelen, quando ela diz que aos primeiros sinais partir para o absorvente, né, o homem, aquela cueca com o forro, né, e antes tem que, claro, tem que usar para não ficar desconfortável e entrar numa situação onde esteja, né, você ficar molhado e aí traz um grande constrangimento para você, né? Então tem que usar, claro. Mas também tem que desenvolver ações para você melhorar essa situação, ok? Muito bem. O outro item que eu havia falado é sobre evacuação. A evacuação, nós sempre temos que lembrar que, na situação da esclerose múltipla, há um menor movimento do intestino, que a gente chama de movimento peristáltico. E ele fica mais ou menos assim, idêntico, né, à questão da bexiga. Então, a bexiga fica um pouco alterada, o intestino também fica. E como vocês todos tomam medicamentos, uma boa parte dos medicamentos trazem uma alteração também, influenciam também nesse funcionamento do intestino. E aí o que acontece? O intestino fica preso. Aí você passa lá 2, 3 dias sem conseguir evacuar. O que acontece quando eu não consigo evacuar? A gente entra numa situação de tensão. E aí você ficando tenso, o que é tensão? É quando o teu músculo contrai e não relaxa. De forma, vamos assim, leve, né? O mais clássico, né, da nossa tensão corporal é nessa musculatura aqui em cima, próxima ao pescoço, que a gente chama, entre o pescoço, descendo aqui para os ombros, o triângulo das preocupações. Então, quando você fica tenso, está preocupado com alguma coisa, aí você começa a aumentar a tensão aqui. E toda a tensão, que é uma contração e não há relaxamento, vai consumir mais energia também, né? E essa tensão, aí ela começa a espalhar para o corpo todo. E aí eu queria fazer só uma observaçãozinha, apenas para esclarecimento, que quando uma pessoa está chateada, aborrecida, não quer falar com ninguém, tal, está numa situação, né, bem ruim, aí a gente fala que a pessoa está enfesada, está muito brabo e tal. Aí parem para pensar de onde vem a palavra, a etiologia dessa palavra. Enfesado, isto é, cheio de fezes. E aí, quando você fica muito cheio, né, começa a te dar uma agonia. O que acontece? Os outros órgãos do corpo acabam não funcionando direito e eles entram em sofrimento junto com o intestino. E aí há um desacerto completo no corpo, né? Por vezes a gente pode não perceber isso, mas é isso que ocorre. Então, nós termos a frequência diária de evacuação é fundamental para vocês, ok? O outro item que eu gostaria de destacar. Ali no chat tem uma paciente que disse que eu até fiquei curiosa para saber.
Ela falou que eu faço fisioneurológica vestibular e também liberação miofacial. Em função da pandemia, estava fazendo uma vez por semana. Agora estou 15 dias sem ir e em função da região estar no gravíssimo, da função da região estar no gravíssimo, mas está me fazendo muita falta. Eu tenho, ela falou que ela tem todos esses problemas e ela toma Retemic para a bexiga e o meu intestino só funciona com laxante e também eu não entendi a última palavra que ela falou. Queria entender o que é isso, essa fisioneurológica vestibular. Não, é fisioterapia vestibular e outro item, por favor, Sueli. Liberação miofacial. Ok, tá. Eu vou Não, rapidamente. deve ser liberação, deve ser isso. Tá certo. O termo tá certo. Liberação miofacial é uma técnica que se usa na fisioterapia para fazer uma liberação das tensões musculares. Isto é, das fáscias, é uma pelezinha que recobre o músculo. Então, quando o músculo está, como eu falei antes, em tensão, aí você tem como ir lá e diminuir essa tensão através dessa fáscia. Mio é músculo, né? Então, a fáscia do músculo. Aí você faz essa liberação miofacial. E você diminui as tensões corporais, que é evidente que aí você vai consumir menos energia nesse tocante, né? Tem uma uma profissional que é parceira da associação também, que agora que você falou disso, eu lembrei que eu fiz uma massagem também com ela, até foi o ano passado, ela até ia fazer agora 2 semanas atrás comigo, mas ela estava com sintoma de gripe, então ela não veio aqui. E daí ela faz massagem terapêutica com liberação miofacial. Ótimo. Eu lembrei. Muito bom. E a fisioterapia vestibular que ela questionou, aí está ligado ao quê? Ao nosso labirinto. Quem tem labirintite tem que fazer a fisioterapia vestibular. Por quê? Quem já teve labirintite sabe. A primeira coisa que altera é o quê? O equilíbrio quando você anda. Ou quando você está sentado, você sente tontura. Quando você passa de deitado para sentado, muita tontura. Vai levantar, tontura de novo, né? Nós temos 3 fatores que influenciam fundamentalmente no nosso equilíbrio, que é o labirinto, como a gente falou. O segundo é a planta do pé, que vai te dar informações, vai dar informações para o cérebro a respeito de onde você está pisando. E para você ajustar o teu equilíbrio, se você está pisando num terreno inclinado para um lado, para o outro, para frente, para trás, né? Então, tem que fazer esse ajuste para você permanecer equilibrado. E o terceiro ponto é a visão. Então, por vezes, que nem no caso de vocês, alguns sinais podem ocorrer na visão. E quando você tem esse sinal, quando inicia um surto, né, com alteração de visão, você vai ficar com equilíbrio comprometido. Então, é importante a gente também estar observando isso. Ok? O próximo item... Pois não? Doutor, só para o pessoal está perguntando, então assim, pessoal, a gente está na live, está tendo uma live no Instagram, está tendo o nosso encontro aqui que é fechado, que o pessoal pode fazer pergunta. Então fiquem à vontade, se quiserem habilitar o microfone para fazer pergunta, podem fazer pergunta. Okay. Também tem uma outra pergunta, ou então, se quiserem, não quiserem aparecer, porque o encontro ele é gravado, ele vai para o YouTube para poder ajudar outras pessoas também, então podem escrever ali no chat. Ali, então, tem mais uma paciente que falou, ó, também tem uma pergunta, de intestinos, no intestino, pode só acontecer o trancamento, no caso, a prisão de ventre, por problemas neurológicos, ou também pode acontecer relaxamento? Não sei, não tem... Sim, eu entendi. Pode ocorrer também, porque pode haver uma alteração e, vamos assim, ficar um intestino irritável. Então,
Quando ocorre isso, existem alguns elementos que, quando você ingere, vai provocar um desarranjo, essa é a palavra, intestinal. E aí pode provocar o quê? Diarreia. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que investigar quais são os elementos, quais são os alimentos, enfim, a situação emocional, o que é que influencia mais nesse desarranjo do teu intestino. E aí você tem que buscar um tratamento para isso. Mas o mais comum, enfatizo novamente, é quando o intestino fica preso, porque a grande maioria dos medicamentos neurológicos tendem a prender o intestino. E aí colabora também a diminuição, para quem está num estágio avançado da patologia, a diminuição da atividade física. Quem não faz atividade física, não faz um exercício básico, também vai ter esse fator para diminuição do funcionamento adequado do intestino. Ok? Muito bem. O próximo item que eu queria destacar são os horários de descanso. Por que eu estou falando isso? Exatamente pelo nosso objetivo principal da nossa conversa de hoje, que é o gerenciamento de energia. Então, quando eu percebo que, dentro da minha rotina diária, eu tenho alguns momentos que eu sinto cansaço, e daí eu tenho que parar com a minha atividade de qualquer forma, então qual é o ideal? Que anteriormente a esse momento, eu faço um pequeno intervalo. Para as pessoas que não têm patologia nenhuma, têm um físico adequado, vamos chamar assim, não normal, tem algumas coisas, mas está tudo bem com ele, em geral, o que se recomenda? Um descanso após o almoço. E por que se recomenda após o almoço? Para você te recuperar de um período, né, de atividade que foi da manhã, e aí você faz uma outra atividade que consome bastante energia, que é a refeição, e aí depois você tem a digestão. Então, após o almoço, se você deitar um pouquinho, tirar um cochilo, mesmo que seja de 20 minutos, é altamente produtivo para o teu corpo. E vai deixar o quê? O teu corpo direcionar a energia para a digestão. E, claro, você descansa também os outros membros. E quando você acordar, você sair desse descanso, você vai ter encaminhado bem a digestão e aí você vai estar pronto para uma nova etapa de atividade. Da mesma forma, os portadores de esclerose múltipla devem fazer, mesmo que não sentir necessidade, devem fazer um intervalo ao final da tarde. Faz um intervalo para você descansar, para daí você fazer a tua refeição e finalizar o teu dia com outras atividades ali da noite, né? Mas enfatizo de que, para quem tem uma atividade, de certa forma, intensa para a sua condição, tem que fazer uma avaliação do teu gasto de energia diário e implementar mais intervalos. Então, a gente sugere que faça um intervalo também antes do almoço, faça um intervalo depois do almoço, faça um intervalo no meio da tarde, no final da tarde, né? Então, você fazendo isso, você vai repondo energia. Isso é fundamental para vocês. Para que você sempre... Pois não? Pode continuar. Depois eu tenho uma pergunta para te fazer. Ok. Do Instagram. Por que isso é fundamental, gente? Para que você tenha, principalmente, vou dar o exemplo da Suelen, né?
que ela tem o filho dela, né? Então, ela tem que sempre ter uma sobrazinha de energia, porque ela nunca sabe o que ela vai ter que desempenhar como mãe. Aí o menino chega e pede alguma coisa, ela tem que dar conta, né? O marido não está ali. Aí ela tem que dar conta. Se ela não tiver essa pequena reserva, o que vai acontecer? Um desajuste na relação com o filho. Aí vai ficar chateada, né? E aí a coisa desanda. Fica ruim, né? Ok. Aí, posso fazer pergunta? Pode, pode. Tem uma paciente aqui no Instagram que ela me deu até uma coisa, gente, deve ser difícil. Que ela falou: o meu intestino só funciona de 15 em 15 dias. E Uau. então, e os problemas de bexiga e ela também disse que ela tem o problema de bexiga presa, deve ser compressa e escape com. Ah, tá. Já entendi. E que ela quis dizer assim, que a bexiga ela deve ficar com vontade de fazer, de urinar, e daí ela chega no banheiro, faz pouquinho, da tal da Isso, bexiga neurogênica, de repente, né? isso, exatamente. O Suelen, Oi. você responde para ela que a gente poderia conversar um pouquinho depois, porque daí seria um caso à parte para a gente tentar destrinchar um pouquinho o caso dela. Pode ser? Daqui a pouquinho eu vou encerrar a live aqui no Instagram, Isso. porque aqui é só 1 hora. E Uhum. daí A a gente gente já volta. vai anunciar, se ela quiser entrar aqui no grupo, depois se ela quiser Perfeito, falar com você à perfeito. parte, tranquilo. Ok, obrigado. Nada. O último item que eu quero falar sobre fadiga, para depois entrar um pouquinho na espacidade, então, é o gerenciamento do estresse. O estresse é algo que consome muita energia também, né? E esse gerenciamento, porque nós sempre vamos ter, vamos assim, notícias, informações, sensações, tanto positivas quanto negativas. As positivas, claro, eu consigo administrar muito bem. As negativas, não. As negativas são altamente complexas para a gente administrar, principalmente quando a gente passa por uma sequência de fatos negativos do funcionamento do corpo, das incapacidades, eventualmente dos constrangimentos e por aí afora, né? Então, eu queria dar um exemplo para vocês, né? Quando surge a fadiga, então eu vou dar um exemplo, essa caixinha de fósforo é a fadiga. O que acontece depois que surge a fadiga? Você fica o quê? Você fica chateado. Aí vem o quê? A indisposição. Se acumula aqui. Aí você fica na dúvida. Será que eu estou tendo um novo surto? Vamos colocar a dúvida aqui. Se você tem alguma outra sensação de preocupação com a atividade que você teria naquele dia e você vai ter que desmarcar ou alguma coisa, vem mais essa preocupação. Aí o que acontece, gente? Pode vir outras preocupações e vão se acumulando. Então, no momento que você percebe aqui a fadiga e você conseguir lidar só com a fadiga, fica muito mais fácil. Apesar de que, quando vem as outras questões em conjunto, olha só, aqui você tem 4 coisas para resolver no mesmo momento. E aí fica muito mais difícil você gerenciar a tua fadiga. Então, como é que eu faço quando eu tenho a fadiga ou uma dor ou algo desconfortável, algo negativo, até uma notícia que eu recebo e tal? Eu tenho que olhar
para esse item que está acontecendo comigo. E eu vou refletir. Ah, é fadiga? É. Bom, fadiga não é novidade. Então, por que eu vou acumular outras sensações? Então, eu vou lidar com a fadiga agora. Eu já sei como funciona a fadiga comigo. Eu não vou ficar preocupado por, vamos assim, quando eu não encontro uma razão plausível para o desencadeamento da fadiga, e eu vou pensar adiante. Bom, o que eu tenho que fazer agora? E aí você já vai partir desse patamar para as resoluções, para as ações que você tem que desenvolver quando chega a fadiga. E aí você não acumula tanta coisa para resolver depois e de repente você não consegue, de tanta coisa que acumula, você não consegue resolver. E aí você passa o dia quase que perdido em função do acúmulo de sensações negativas. Então isso é fundamental, vocês refletirem sobre a fadiga e aí você dá um encaminhamento imediato, né? Então esses itens que a gente destacou até agora, então todos têm que ser vistos e revistos. E quem sabe você possa até anotar isso, fazer um levantamento, né, de todas essas ações que você faz, então o que a gente falou, das suas atividades de vida diária, para que você possa olhar para cada uma delas e verificar o que você pode melhorar em termos de gasto energético, fazer de forma mais adequada. Então, pensem comigo. Se você, em cada itemzinho desse, você economizar 1% de energia, se você tiver 10 itenzinhos, por menor que seja, e você vai economizar o quê? 10% da tua energia, que é muita coisa, e que daí esses 10% vão ser fundamentais para você desenvolver todas as tuas atividades essenciais do dia, sem muita dificuldade. Ok, gente? Muito bem. Então, agora, eu vou passar rapidamente para a Tem mais uma perguntinha para você aqui. Pois não. Que é assim, ó, de um outro paciente, ele falou, a fadiga pode causar epilepsia? Ele falou, tive 4 episódios em horários diferentes. 8 da manhã, 12:30, 4 da tarde e às 8:30 da noite. Olha, a epilepsia, ela inicia com algum desajuste de conexão neuronal, isto é, lá no cérebro. Que eu tenho informações, não há uma ligação direta. O que pode ocorrer quando eu estou em fadiga e eu tenho um desencadeamento epilético, esse desencadeamento vai parecer que é muito maior, porque eu vou ter mais dificuldade de lidar com ele, principalmente depois do evento, que normalmente a gente fica bem alterado, fica meio pasmo, né, meio paralisado, e aí se você está em fadiga, você vai demorar muito mais tempo para sair dessa situação. Mas não acredito que haja uma conexão direta, ok? Doutor Vitor, eu só vou o pessoal que está na live aqui do Instagram. Uhum. Eu vou encerrar, pessoal, daqui a pouquinho a live. A gente vai deixar salvo no nosso Instagram. E daí vocês, antes de salvar aqui, de encerrar a live, eu vou deixar o link para vocês entrarem nesse bate-papo que está acontecendo aqui no computador, que é via Meet. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem também perguntar para o Dr. Vitor aqui. Pode continuar. Okay. Então, eu queria entrar rapidamente na questão da espasticidade. O que é espasticidade? É um aumento do tônus com exacerbação dos reflexos profundos. O que isso quer dizer? Que eu tenho no meu músculo, quando o meu músculo é bem treinado, meu músculo fica o quê? Mais enrijecido,
fica mais duro, né? Então, eu tenho um tônus aumentado, né? Quando eu não faço exercício nenhum, meu músculo parece que fica mais mole. É um tônus diminuído. E quando há uma alteração nos sensores dos tendões dos músculos, isto é, que quando eu vou fazer força, eu tenho que ativar esses sensores para que eu possa contrair normalmente o músculo. E no caso da espasticidade, esses sensores eles ficam hiper alterados, então qualquer estímulo, por menor que seja, desencadeia a contração muscular. E aí, quando chega a contração muscular, aí esse estímulo é novamente acionado lá, e aí não relaxa mais, porque fica um estímulo permanente ali, naquele sensor, e aí o músculo não relaxa. E você não consegue uma movimentação adequada. Então, quanto mais alto o nível da espasticidade, maior também a incapacidade para eu me movimentar, ok? E a espasticidade, quando ela ocorre, ela pode ocorrer ou não dentro da esclerose múltipla, mas normalmente ela ocorre nos casos um pouco mais avançados, né? E quando ela ocorre, aí a gente tem que descobrir, aí você vai descobrir isso com o teu fisioterapeuta, algumas técnicas para você diminuir essa espasticidade, porque imagine se você está lá no shopping, passeando com amigos, e desencadeia uma espasticidade nos membros inferiores. Provavelmente você vai ter que sentar e não vai poder caminhar. Aí você tem que ter algum recurso para, naquele momento, você fazer alguma manobra para você conseguir diminuir essa espasticidade e você voltar a andar, né? Então, para isso, é importante a gente lembrar de que a espasticidade nos membros superiores sempre é flexora, isto é, se vocês devem ter visto já um exemplo, um paciente que teve um derrame. Aí o lado que afetou, normalmente o braço, ele fica dessa forma, né? Ele vem para dentro, a mão fecha, né? Para cá e tudo fica fletido, né? E aí o trabalho terapêutico tem que ser ao contrário, né? Tem que ser todo em extensão. Porque se tudo fica fletido, você perde a função. Você não consegue fazer a movimentação, né? E no caso dos membros inferiores, ele trabalha em extensão. A tua perna estica, né? A ponta do pé cai, e aí você também fica todo durão lá e fica difícil para você lidar com a tua perna, né? Então, desta forma também, você tem que conversar com um fisioterapeuta para ver qual a manobra que você vai fazer para você diminuir essa espasticidade, né? E digo para vocês, sempre pensar de que há possibilidade de você desenvolver espasticidade. Então, façam um trabalho preventivo. Qual é o trabalho preventivo para a espasticidade? É o alongamento, exercícios bem direcionados e com intensidade controlada e relaxamento. Por que eu falei da espasticidade agora? Porque as alterações que vocês têm através da fadiga podem desencadear a espasticidade. O intestino preso pode desencadear a espasticidade. Quando você te alimenta de forma incorreta ou com uma grande quantidade, vamos dizer assim, uma quantidade acima da tua capacidade, pode desencadear a espasticidade.
quando você está com alteração da tua bexiga, uma bexiga neurogênica, pode desencadear espasticidade. Então, você tem aí chance grande de desencadear espasticidade, né? Volto a ressaltar. Normalmente, ela vem com casos bem mais avançados. Mas é interessante você te preparar para essa situação, para que você não chegue lá no final, né, e você não tenha uma preparação adequada para enfrentar isso, né? Então, vamos ser preventivos para essa questão da espasticidade. Muito bem, pessoal. Eu queria, então, agora encerrar esta parte dizendo para vocês o seguinte: vocês têm uma alteração, inicialmente, né, através dos seus surtos, né, uma alteração corporal, né? Então, é fundamental que você respeite o seu corpo, suas dores e limitações, mas não cruze os braços diante da dificuldade. Obrigado. Doutor Vitor, tem uma pergunta aqui de uma paciente que ela falou: tenho espasticidade grande nas pernas, eu fiquei 2 anos sem andar, usava 6 comprimidos de baclofeno e agora estou aplicando botox nas coxas e melhorei bastante e já não tomo mais o remédio. Ok. Então, o tratamento medicamentoso, nos casos mais avançados, é necessário. O baclofen, ele tem um funcionamento interessante, né? E normalmente começa a tomar mesmo com uma espasticidade leve, né? A aplicação de toxina botulínica, que ela falou é o Botox, né, que é uma das toxinas que tem no mercado, né, que é a mais famosa, daí todo mundo chama por Botox, né, mas a aplicação de toxina botulínica, o que que faz? Ela desativa a contração muscular, aquela contração permanente, né, daquela espasticidade forte, que não há jeito. Aí vai lá, aplica a toxina, e aí você desativa aquele músculo por um período médio entre 3 a 6 meses. Só que a toxina botulínica é um tratamento dispendioso, né? Mas, eventualmente, eventualmente você pode conseguir, até pelo SUS ou pelo teu plano de saúde, né? E se você tem condições, você pode comprar a toxina, né? É um tratamento, por vezes, necessário. Porque se você não entrar com aplicação de toxina botulínica, provavelmente mais adiante você vai ter que fazer cirurgia naquele músculo que ele não relaxa nunca, para você fazer alongamento naquele músculo, porque senão vai começar a alterar toda a tua dinâmica corporal em relação aos teus membros superiores e inferiores. A Cris, gente, então assim, façam as perguntas, deixa eu ver exatamente que horas são. A gente vai encerrar o nosso encontro agora, próximo das 8h30. Então, façam as perguntas ali no chat. Se quiserem abrir o áudio, podem perguntar. Quiserem abrir o vídeo também, fiquem à vontade. A gente está gravando de novo para poder ajudar as outras pessoas que não tiveram a oportunidade de estar presente nesse encontro, tá? E a Cris, ela falou que eu faço bastante fisioterapia para alongar. Eu também sei que é isso. Ah, O doutor Vitor, ele é meu fisioterapeuta, a gente sempre tem um encontro semanal e a fisioterapia eu faço em casa. E é o que me deixa feliz, é o alongamento, para sair de casa, quando chega de casa, quando acorda, sempre. só reforçando as palavras da Suelen, uma das coisas mais importantes é a informação. É o que nós estamos fazendo hoje,
né? Quanto mais informação eu tenho, melhor eu consigo lidar com os meus problemas, né? E no caso da Suelen, a gente debateu bastante, né? Eu ficava batendo na tecla, né? Suelen, para pensar, para pensar. Olha só, presta atenção nesse músculo, presta atenção na tua posição, presta atenção no teu desgaste de energia. E aí até a gente ir debatendo continuamente isso, aí um dia nós chegamos a uma conclusão, né? De que a Suelen, para sair de casa, ela não poderia sair sem ter tido um pequeno intervalo de descanso e fazer um alongamento prévio para ela conseguir fazer adequadamente aquela atividade que ela tinha se proposto. Não é isso, Suelen? É exatamente isso. Se eu não fizesse algum alongamento para não sei, para poder aguentar mais, não dava, era difícil, porque daí aí Uhum, chegava em casa, além de cansada, eu ficava cheia de espasmo, então minha perna ficava ali. Quando meu uhum. filho deitava, ele falava assim: "Mamãe, sua perna tá mexendo". Eu falei: "Eu sei, eu tinha que alongar". Só lembrando que o espasmo é prévio à espasticidade, né? O espasmo é quando contrai fortemente e relaxa, contrai fortemente e relaxa, é contínuo assim, né? Só que a espasticidade, aí entra a contração e não relaxa mais, que é um passo mais adiante, né? Ah, então, tá. Como é que é então? Como é que é o que que vem antes do espasmo? Não, não, eu quero dizer que o espasmo é prévio à espasticidade. Então, se você está numa situação de que você está tendo espasmos, isso é um aviso que você tem que lidar melhor com o teu esforço, com a tua energia, para que você não entre na espasticidade. Tá, Então entendi. aí você tem que desenvolver ações, né? E é tudo que a gente discutiu hoje, de você ter reserva de energia, você gerenciar toda essa energia através do descanso e tal, de todas as ações que nós elencamos hoje, para que você não entre no espasmo. E aí você não vai entrar na espasticidade. Outra pergunta aqui. Como a fisioterapia pode ajudar no funcionamento de intestino e o controle de perda de urina? Então, o controle de perda de urina, ele é um pouquinho diferente da questão do intestino, né? Com relação ao controle de urina, certamente a minha colega vai falar no final do mês, lá, na última quarta-feira, né? E seria interessante, então, vocês assistirem a palestra dela, né? Que ela vai ter muito mais propriedade para responder essa pergunta para você. E com relação ao intestino, né? O intestino, o funcionamento dele, então ele funciona mais ou menos como com alças, né? Então ele tem uma alça aqui que contrai, e aí na continuidade para cá a outra alça contrai, daí a outra, e vai empurrando o bolo fecal até chegar na região do reto. E quando chega nessa região, ele vai acumulando, 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 até você ter a vontade de evacuar. Como você tem um intestino alterado, essa vontade ela não vai vir de forma corriqueira. Aí vai o quê? Vai acumular um dia, 2 dias, 3 dias, e você chega a um ponto que você não tem força abdominal para você evacuar, para tirar todo aquele bolo fecal acumulado. O que a fisioterapia pode fazer? Nós temos algumas manobras, são pequenos exercícios e também manobras é um tipo de uma massagem que você faz acompanhando a trajetória do intestino grosso para que você facilite o andamento desse bolo fecal, e aí depois você vai estimular com essa pressão
o teu ânus para que ele entre em relaxamento e você possa evacuar. Então, sempre lembrando, né, que a tua válvula anal é um músculo. E se você tem espasmo, se você tem espasticidade, a espasticidade também vai estar influenciando sobre tua válvula anal. Assim como pode influenciar sobre tua válvula miccional. E você ter dificuldade para urinar. Então, espasmo e espasticidade é prevenível de certa forma no seu início. Então, nós temos que avaliar bem, procurar um profissional bom que possa te dar alternativas de ações na condução dessa questão. É evidente que, no caso, intestino preso, você vai ter que aliar a fisioterapia, talvez algum medicamento, não, seria algum alimento, alguma coisa para facilitar, e mais algumas manobras, e mais algumas ações do tipo, por exemplo, eu estou com dificuldade. Aí, o que eu normalmente sugiro, né, para os meus pacientes? Qual era o horário que você, antes de ter o intestino preso, você evacuava? Vou falar no meu caso. Normalmente ocorre comigo no final da tarde para o início da noite. Então, eu venho do trabalho, chego em casa, aí eu vou evacuar. Tá. Quando pula um dia, pula dois, tal, não sei o que eu tenho que fazer? Eu vou voltar a sentar no vaso aquele horário e vou fazer uma indução mental para o relaxamento da minha válvula anal. Não importa que no primeiro dia, no segundo, você não evacue, mas você está fazendo um treinamento. E isso é de suma importância, porque o nosso cérebro, ele funciona de forma adequada através do treinamento. Nosso cérebro é treinável. Quando você está estudando para um concurso, uma prova e tal, quantas vezes você repete alguma ação lá de um cálculo, por exemplo? Quantas vezes você repete para você gravar bem, para lembrar depois na hora da prova? Isso é treinamento mental, não é verdade? Claro que uns têm mais facilidade, outros menos, né? Mas tem que treinar. Então, para o teu corpo, você também tem possibilidade de treinar algumas ações. E isso você pode fazer. Então, os exercícios da fisioterapia, uma alimentação adequada, treinamento mental e devagarinho você encaminha essa questão. E é claro, se você tiver uma alteração grave, aí claro, aí o teu neurologista vai te ajudar também, né? Então temos que nos fortalecer em várias ações e nunca ter uma só à nossa disposição. Eu gosto de sempre falar, dar o meu testemunho aqui, enfim, para quem pergunta, porque apesar de ter 36 anos, eu já tenho a patologia há 20, né, desde os meus 16. E uma coisa Isso. que eu venho observando dos últimos anos para cá, eu acredito que depois que o meu filho nasceu, que agora ele está com 7 anos, o que eu observava muito é que eu não parava de jeito nenhum de ter infecção de urina. E daí era muito estranho, porque daí eu tinha que tomar medicação na época que eu tomava o Tisabre, e o médico pedia para eu fazer exame de urina, né? E tinha sempre infecção de urina. Então, por quase 7 anos eu tive infecção de urina por repetição. E daí, quando eu estava em São Paulo, eu vim aqui para Floripa e eu tive essa palestra com essa fisioterapeuta que a gente vai falar no final do mês, que eu percebi, eu falei, opa, tem alguma coisa de errado, porque eu tinha escape de urina. Sim. Aí, uma vez que você tem escape de urina, a roupa íntima fica molhada, seja mulher, seja homem, e acaba tendo infecção de urina. E daí ela chamou atenção para a bexiga neurogênica, né? E daí eu observava que eu também tinha intestino preso. Aí eu vi, óbvio, foi uma coisa que eu fui analisando, o autoconhecimento é muito importante. Porque daí eu percebi, claro, eu não tomava água porque eu perdi urina. O meu intestino não funcionava porque eu não tomava água.
né? Aí eu falei, ué. Aí eu falei pro doutor Luciano, obviamente, que é meu médico, ele falou, vou te dar um remédio. Que quando eu vi o valor do remédio, eu falei, esquece, não vou comprar, vou tomar água. Então, aí eu falei, não, tá tudo errado. Aí ele falou, consulta com a nutricionista. Aí eu comecei a fazer um plano alimentar, que a Ana, que teve aqui esses dias também, que infelizmente a gente não conseguiu gravar, mas ela vai retornar. Ela é ótima, então eu acompanho com a nutricionista. E depois disso, ainda tenho dificuldade de tomar água por conta da fraqueza pélvica. Mas eu estou fazendo fisioterapia, fazendo a questão do fortalecimento pélvico, comendo direito, comendo fibra e tomando água. Não vou dizer que, eu tô tomando, que nem eu tenho que tomar 2 litros de água. Para mim é um martírio tomar 2 litros de água. Mas às vezes eu tento 1,5, 1,800, e eu chego próximo, volto. Mas eu acredito que, é claro, o pessoal não fala, Sueli, mas a gente tem dificuldade. Oi. Sueli, por que você tem dificuldade em ingerir 2 litros de água? Por conta da fraqueza pélvica, da urgência de ir ao banheiro. Porque toda hora, se eu tomo muita água, toda hora eu vou no banheiro. Então, o que é aquela questão que eu estava falando, da questão mental, do treinamento mental? O que o teu cérebro está fazendo contigo? Se você tomar muito líquido, você vai ter perda de urina. Aí o que o cérebro faz? Faz você rejeitar o líquido. Isso é uma ação cerebral que ele está querendo, entre aspas, te proteger daquele inconveniente. Porque toda vez que você tem a perda, você fica chateada e tal. Aí vem a questão da caixinha de fósforo, né? Aí fica chateada, não sei o quê, vem um monte de coisa. O que o cérebro quer fazer? Te preservar dessas preocupações. Então, você também precisa fazer esse treinamento ao contrário. Vou tomar água. Olha para a água. Puxa, água é vida. Nós não sobrevivemos sem água. Nós precisamos, o nosso corpo é feito de 70% de água. E eu preciso movimentar essa água para renovar o meu corpo internamente. Então, eu preciso dessa água. Então, você tem que repetir isso para o teu cérebro quantas vezes for necessário. Vai chegar um momento que ele entendeu isso e ele não vai mais provocar rejeição à tua água. Inclusive, agora eu deveria estar tomando água, né? Porque eu estou com a minha boca seca e a gente fica aquela coisa, não vou tomar água, tomo daqui a pouco. Aí pega e esquece de tomar água. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente já vai encerrando. Eu vou pedir para quem puder habilitar a câmera, quem se sentir à vontade para habilitar a câmera para a gente tirar uma foto. Eu acho que é bem legal. A Bagalia falou que não quer, não tem problema. Doutor Vitor, só uma perguntinha. Isso daí dos alongamentos, eu faço alongamento todos os dias, assim, aquele 3 de 30, eu pego o cachecol, né, e fico fazendo na cama, deitada, alongando a perna para cima. Antes eu não conseguia nem levantar meu pé assim. Mas é muito bom, para mim está sendo muito bom, mas eu percebo que acontece esses espasmos quando é sábado e domingo, assim, que eu não faço, né, marido em casa, a família toda, eu chego a puxar, assim, a perna de manhã quando eu levanto. Eu acho que é falta de estar fazendo alongamento, né? Sim. E essa semana eu fiquei quase uma semana inteira sem evacuar, eu comecei a ficar com ânsia de vômito, porque entrou um invernão, né, aquele friozão de julho, 28, eu fiquei evitando de beber água, e eu tomo Fingolimod, eu bebi pouquinha água, então o meu intestino travou de vez, eu fiquei 7 dias, eu queria vomitar, ficar com aquela ânsia, e não conseguia soltar gases. O que o senhor pode falar? Então, existem, como eu falei anteriormente, existem algumas manobras, né, que você pode fazer principalmente com as pernas, né, e tem algumas manobras que você faz com a mão, né, que você pode massagear o teu intestino grosso, né. Então, o teu intestino grosso,
a finalização dele fica mais ou menos dentro do teu quadril. Só um pouquinho que eu vou clicar na minha imagem para que eu veja melhor aqui. Então, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Então, você vai fazer deitada, com o teu joelho elevado um pouco. Você vai fazer manobras aqui no teu intestino. Então, sempre lembrar o seguinte: o meu intestino grosso, a finalização dele é aqui, e depois nesse sentido aqui para dentro da tua pelve, né? Então, você pode fazer massagem nesse sentido aqui, né? Aqui, ó, sempre do lado esquerdo, né? Não adianta começar a massagem por aqui, que às vezes o pessoal fala: ah, não, você tem que fazer uma massagem circular. Não, isso não vai funcionar. É aqui que tem que funcionar. Tem que sentir aqui. E se você tiver vários dias sem evacuar, se você apertar a tua mão aqui, ó, você vai sentir que está bem duro, né? E aí você tem que ir empurrando isso até você sentir lá dentro, né? Por dentro. E aí você vai massageando lá para baixo. E tem que fazer isso continuamente, tá? Aí outra atividade, outra manobra, né? Seria uma manobra bastante simples, né? É você partir dessa posição, né? E você trazer o teu joelho para cima, tá? Sem o auxílio das mãos. Traz um e traz o outro. O que vai ocorrer? Você vai fazer uma contração abdominal de um lado e vai, como o joelho vai subir, a tua coxa vai pressionar o abdômen. Aí, quando eu faço isso alternadamente, vai ter uma movimentação aqui no intestino, né? Uma pressão de um lado, uma pressão do outro, uma pressão do lado e do outro. Isso vai estimular também o funcionamento do intestino, né? E se essas manobras não derem um resultado interessante para você, aí você teria que realmente buscar um profissional para ele. Isso pode fazer em 2, 3 sessões, ele já resolve isso para você, né? Ele vai lá, te ensina, você treina com ele e depois você desenvolve em casa, né? Tá? Magali, eu fico à tua disposição. Agradeço. Você pode pegar o meu contato, tá? E se você tiver mais alguma dúvida com relação a isso e tal, por favor, fica à vontade, tá bom? Beleza, muito obrigado, Vitor. De nada, querida. Vamos lá, então, gente, quem puder, quem quiser, se quiser habilitar a câmera, eu vou tirar uma foto, para que as pessoas realmente aproveitem esses encontros que são muito válidos, né? A gente não pode se reunir agora, mas o legal é que tem gente de não só daqui de Florianópolis, de São José, tem gente de São Paulo, tem bastante gente de longe. Então, quem puder habilitar a câmera para poder tirar a foto, eu agradeço, que a gente vai encerrando o nosso encontro por aqui. Vocês podem habilitar a câmera que eu já vou tirar em alguns minutos, em alguns segundos. Vamos lá, todo mundo, quem habilitou a câmera pode sorrir. Espera só um pouquinho, deixa eu só ver se dá para deixar mais gente. Acho que tá bom assim. Deixa eu ver. Vai lá, sorri. 1, 2, 3 e... Peraí, que o meu suporte técnico tá aqui. Peraí, Davi. Peraí. Deu 1, 2, 3 e já. Deu, muito bem. Tirei, então, obrigada pela presença de todo mundo. Então, lembrando que a gente vai ter encontro da semana que vem, toda quarta-feira até final do mês. Semana que vem a gente vai estar com a Gislaine, ela falando assim, sobre o tema a incerteza do amanhã. É interessante, porque às vezes as pessoas acabam, né, ficando deprimida, porque, eu tenho uma doença que não tem cura, e, enfim, e daí, né, vamos viver o dia. É mais ou menos assim o tema. Então, obrigada pela presença de todo mundo.
Tchau, boa noite. A gente vai encerrar por aqui. Suelen, boa noite a todos. Boa noite, doutor Vitor. Muito obrigada, gratidão. Boa noite, pessoal. Eu fico à disposição, tenho meu contato lá no grupo, né? Quem quiser entrar em contato, fica à vontade, tá? Tá bom, Suelen, então, obrigada. Beijo, mais. boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, obrigado a vocês. Boa noite.